chegou o momento principal de aprendermos com a tua palavra. Eu sei que a tua palavra é poderosa, que de fato cada um, meu Pai, entenda o que o Senhor quer falar com eles. Usa a nossa boca, meu Pai, mas dá entendimento espiritual a todos, que o que precisa ser falado saia da minha boca, que eu não fale o que não é preciso ser falado. Em nome de Jesus, eu me coloco à tua disposição agora, que seja a minha boca um canal para o Senhor chegar até os ouvidos dessas pessoas, meu Pai, que precisam te ouvir. Diga, meu Deus, que a tua palavra me fortaleça, em nome de Jesus, amém. Diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pombas, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria aonde? No deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Davi passou por muitas lutas. Davi escreveu salmos gloriosos e nos deixa muitos ensinamentos. Aqui Davi está clamando, orando, pedindo a Deus ajuda, porque ele estava num momento tão difícil que a vontade dele era ter asas para fugir. Quem nunca sentiu vontade de fugir? Quem nunca teve vontade de desaparecer em certos momentos? Só que Deus não quer você fugindo. Se você fugir, o problema não vai ser resolvido. O problema era grave, o problema era sério. Ele estava com medo das ameaças, com medo até de morte. E ele ensinou que nós vencemos esses problemas orando, dependendo de Deus. Tem muita gente que não vence, que não tem mais vitórias na vida, porque ela não é de oração. Ela ora um pouquinho na hora de dormir, ela ora um pouquinho quando acorda, ela ora dentro da igreja, mas ela não tem uma vida de oração para vencer o mal. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema grave, que precisa intensificar nas orações, e ela não ora, ela pede oração, mas ela não entra em oração nas oportunidades que ela tem. Talvez você ainda não conheça o poder da oração. Talvez você ainda não entenda como a oração faz você alcançar coisas sobrenaturais, porque a oração te liga ao Todo-Poderoso. Quando você é uma pessoa de oração, pode acontecer de tudo na sua vida. Não tem limites para quem é de oração. As maiores experiências que eu tive vendo Deus se manifestar foi através de oração. O problema é que quando o movimento está fraco na sua empresa, no seu comércio, ao invés de orar, você vai reclamar, lamentar, murmurar. Mas eu duvido se você entrasse em oração e falasse: ó Deus, até agora não foi bom, mas o Senhor pode abençoar agora à tarde, o Senhor pode abençoar agora no final do expediente, o Senhor pode abençoar nessas últimas horas. Eu duvido se Deus não abençoaria.
Se você colocasse as mãos nas suas mercadorias e falasse: meu Deus abençoe, elas vão ser vendidas. Eu duvido, se você fosse uma pessoa que fosse mais de oração, se você não teria mais vitórias. De repente o que está faltando para você é orar, é aprender a orar. Tem gente que no telefone ela fica com todo mundo, né? Passa horas e horas. Oi fulano, oi minha irmã. Ela começa com a irmã dela, com o irmão dela, ela conversa com o primo dela, ela conversa com o sobrinho dela, com o neto dela, com todo mundo ela conversa, mas conversa. Mas quando é para orar, um minutinho a pessoa se cala. Um minutinho de oração ela acha muito. Aprenda a orar. Olha o que ele diz aqui no 16 e no 17. Eu, porém, invocarei a quem? A Deus, e o Senhor o que? Me salvará. Aí ele diz: de tarde, e quando mais? E de manhã, e quando mais? E ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Está vendo? Homens que oravam de manhã, oravam meio-dia, oravam à tarde, oravam de madrugada. Você vê, Daniel orava 3 vezes por dia. Quem é de oração tem muitas vitórias, muita oração, muito poder, muita oração, muita dependência de Deus. Pouca oração, pouco resultado. Seja de oração. Eu lembro que quando a igreja orava, Pedro estava preso. Deus enviou um anjo, soltou as cadeias, que ele estava preso, abriu a porta e fez ele experimentar o sobrenatural. Quando ele chegou na casa que as pessoas estavam orando, que ouviram a voz dele, a pessoa ficou tão assim, sem acreditar, que falou: olha, Pedro está solto, Pedro está aí na porta. O pessoal pensou que estava delirando, mas daqui a pouco ele entrou. Era ele. Deus tinha honrado, Deus tinha ouvido as orações. Deus é Deus que ouve orações. Deus é Deus que dá livramentos. Eu já vi muita coisa acontecer através de orações. Eu creio no poder da oração. Eu creio. Quando uma pessoa é de oração, eu creio, acontece muita coisa. Eu já passei em cidades do interior da Bahia, que era uma luta espiritual. E eu me lembro que a vitória chegou na oração. Eu ungi a cidade toda, eu orava sem parar: ó Deus, abençoe, ó Deus, eu dependo de Ti, ó Deus, envia pessoas. Daqui a pouco tinha gente me procurando: olha, eu sempre passei aqui, eu não enxergava a igreja. Olha, eu sempre dizia que eu vinha e nunca vinha. Quer dizer, pessoas que foram alcançadas por meio da oração. Tem clientes que você só vai alcançar na oração. Tem lugares que você só vai entrar na oração. Tem batalhas que você só vai vencer na oração. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: ore mais, que eu abençoo mais. Seja de quê? De oração. Aprenda a orar, e não só ficar pedindo oração. Não tem nenhum problema, nós temos o maior prazer de orar, mas não dependa disso. Seja de oração. Ore mais. Toda oportunidade que tiver, vai no banheiro e ora. Aproveita a oportunidade, fala com Deus. E quando não puder abrir a boca, fique em espírito de oração com Deus nos seus pensamentos. Aí vai dar certo. Vai para uma audiência, vai para uma reunião importante, vai na oração. Eu nunca esqueço daquele homem que foi para uma reunião para fechar um contrato grande com 3 sócios. Eu já falei isso aqui. E ele, quando viu um sócio brigar com o outro, dizendo que não ia fazer o negócio, ele falou: só um minutinho, foi no banheiro. Falou: Deus, eu não aceito. Eu não vim aqui para sair com a derrota, não. É o Teu nome que tem que ser glorificado. Eu quero dar esse testemunho. Ele fez a oração, e quando ele saiu do banheiro, eles se entenderam e fecharam o negócio. Sabe por quê? Porque Deus amarrou o mal que queria impedir. Se você não enxergar o mundo espiritual, então você não vai orar. E se você orar, você não vai vencer. Daniel ficou orando, até a vitória chegar. E o anjo disse para ele: já era para ter chegado. Houve uma batalha espiritual lá em cima. E o mal não queria, o rei da Pérsia não queria que chegasse a vitória até você. Mas chegou.
Com oração a vitória chega. Diga: com oração a vitória chega. Você tem que sair daqui hoje para orar mais do que você orava. Às vezes o pastor, o bispo sai do culto sem voz, de tanto orar, mas a pessoa não ora. Aí diz assim, vamos lá, versículo 9. O que é que diz aí? Despedaça, Senhor, e divide as línguas, pois tenho visto violência e contenda onde? Na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela, maldade há dentro dela, astúcia, engano, não se apartam das suas ruas. Olha para mim, por favor. Quando você vê, preste bem atenção no que eu vou te falar. Quando você toma conhecimento que alguém está falando de você, caluniando, mentindo, difamando, perseguindo, criticando, ao invés de procurar a pessoa, de bater boca, de tirar satisfação, ore. Ore que nenhuma língua bajuladora, caluniadora vai prosperar contra você. Nenhuma arma forjada vence quem é de Deus, quem é de oração. Deus despedaça, Deus quebra a força da mentira, da injustiça que querem fazer com você. Deus quebra a força na oração. Aprenda a orar. Pode ter a maldade que for, podem ter destruído muitas pessoas, mas não destrói quem é de Deus, porque a sua oração destrói as palavras do diabo. Oração. Agora vamos entrar no principal aqui. Versículo 12. Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de quem? De Deus. Ele ficou tão indignado que ele no 15 diz assim: a morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque a maldade nas suas habitações, no meio delas. Depois ele entra no 16 e fala: eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Olha para mim, por favor. Nesse salmo, Davi estava expondo o que estava entristecendo ele. Não era um inimigo. Inimigos nós sempre vamos ter, querendo ou não, nós vamos ter inimigos. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, você nunca vai conseguir ter todo mundo do seu lado. Não queira isso, você não vai conseguir. Nem Jesus conseguiu. Inimigos você sempre vai ter. Mas aqui Davi fala de uma luta diferente. Era contra um inimigo que se disfarçava de amigo. Aqui Davi estava sentindo mais, porque ele se deparou com Judas. E dói mais quando você se depara com Judas, quando você se depara com a pessoa que você fez por ela o que você não fez por ninguém. Você fez por ela o que ninguém fez, você fez por ela o que você nem podia, e ainda assim essa pessoa aprontou com você. É difícil se deparar com Judas, porque Judas é ingrato, porque tudo que você fez por Judas não vale de nada. Judas pensa no interesse dele, e se tiver que te matar para ganhar, o Judas é capaz de fazer isso. Se tiver que mentir, se tiver que fazer qualquer coisa para prejudicar, seja quem for, o Judas faz isso. E na vida nós nos deparamos com Judas. Jesus enfrentou Judas, Davi enfrentou Judas, os heróis da fé do passado enfrentaram Judas. Você acha que você não vai enfrentar? Agora o importante é como você reage diante do Judas, guardando o seu coração, não querendo vingança com a força do seu braço, mas entregando Judas na mão de Deus, porque Judas se destrói sozinho, os Judas se acabam sozinho. Agora quando você é uma pessoa de Deus, você consegue passar pelo Judas e vencer. O Judas pensa
que vai te destruir, mas ele se acaba antes, e Deus te mantém de pé. Claro, se você é uma pessoa de Deus. Essa era a tristeza dele, então ele se abriu para Deus. Aqui nesse salmo ele mostra qual era a agonia dele, porque era alguém que ia na casa de Deus com ele, que comia com ele, que estava junto dele, que se dizia amigo. Não era inimigo declarado, era inimigo vestido de amigo, disfarçado de amigo. E eu vou te ensinar uma coisa hoje acerca disso. Versículo 18 diz assim, o que é que ele diz aí? Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos com quem? Comigo. Olha para mim agora, aprenda uma coisa aqui, ó. Aprenda isso, guarde isso com você. Às vezes, no mundo físico, não tem ninguém do seu lado. Mas ele disse aqui, ó, pois havia muitos comigo. A parte B do versículo 18. Mas, pois havia muitos comigo. Às vezes, no mundo físico não tem ninguém, não tem um. Mas no espiritual, mais estão com você. Cada 3 anjos, um caiu, virou demônio. Ficaram quantos? Para cada um demônio tem 2 anjos. Diga, maior que está comigo. Lembra quando Eliseu orou pelo auxiliar dele, que estava apavorado, vendo os inimigos, e Deus abriu a visão, e ele viu que maior eram os que estavam com ele. Diga, maior que está comigo. Sempre vai ter mais com você. Pode ter muitos invejosos, podem ter muitos contra, mas espiritualmente falando, você está sempre em vantagem, porque Deus está com você. Não tenha medo, não tenha medo. Pessoas, às vezes você tem do seu lado, às vezes você não tem. Às vezes você tem quem quer te ajudar e não tem condições. Às vezes você tem quem tem condições e não quer te ajudar. E às vezes você não tem nem quem tem condições, nem quem quer ajudar. Mas sempre você tem Deus. Digo, eu tenho Deus. Aí ele diz assim, para terminar, está 50 versículos aqui, o 19. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua, nunca quebre o quê? Nunca quebre a sua aliança. Não se preocupe que Deus não quebra com a dele não. Agora vamos aqui no 21. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas o quê? Desembainhadas. Olha para mim, por favor, para você entender isso aqui. Não seja uma pessoa emotiva. Se você quer vencer na vida, use a cabeça. Amigo de verdade é quem fala a verdade para você. Amigo de verdade é quem te confronta, é quem entra em assuntos tensos e até se arrisca em falar coisas que você não vai se agradar, mas está preocupado em te ajudar, não te bajular. O problema é que o ser humano gosta de ser bajulado e não gosta de ouvir a verdade, e acaba errando, afastando quem deveria ter perto e trazendo para perto quem não deveria. Porque tem gente que sabe falar o que te agrada, tem gente que a palavra dela é macia como a manteiga, tem gente que é boa de papo e se aproxima de você com facilidade. Cuidado com as ofertas fáceis, porque essas pessoas golpistas, elas vêm com propostas rápidas, fáceis, para poder tirar o resto que você tem. Cuidado com aquelas pessoas que tudo que você faz, elas dizem que você está certo, está certa. Cuidado com esse tipo de pessoa. Seja humilde e aceite críticas construtivas, porque é para o seu bem.
Não seja uma pessoa orgulhosa que não ouve ninguém. Eu não ouço ninguém. E às vezes Deus fala conosco através de pessoas, e quando somos humildes ouvimos. Seja humilde. Cuidado com essas amizades que só diz sim para você, que bate palmas para tudo que você faz. Cuidado, o ser humano gosta disso e se arrebenta por causa disso, porque tem pessoas que sabem se aproximar, mas para ferrar as outras, para acabar com as outras. Use a cabeça, use a fé com inteligência, pese o espírito de quem convive com você. Tenha cuidado para você não se abrir para as pessoas erradas e complicar a sua vida, e atrasar anos da sua vida por causa dos outros. Saiba dizer não. Tem gente aqui, se tivesse dito não há um tempo atrás, não estava tentando resolver problemas hoje, que ela entrou porque não soube dizer não. Aí ele diz assim, olha que ensinamento no versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja o quê? Abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim, por favor. Duas coisas aqui. Primeiro, aprenda a lançar em Deus os seus medos. Não fique carregando isso, é pesado demais para você. Lance em Deus o seu medo, lance em Deus a sua dúvida, lance em Deus, aprenda a vir na igreja, a ouvir a voz de Deus e deixar na mão dele aquilo que está pesando. Agora observe como ele terminou o salmo. Começou atribulado, começou aflito, começou com medo. Mas esse Davi, que enfrentou muitas lutas, deixou uma lição para nós. Coloca a parte B do versículo, coloque do último versículo, leia aí a última parte. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim aqui agora, por favor. É a última coisa que eu quero falar agora. Aprenda a confiar em Deus. Qualquer coisa, qualquer pessoa é frágil demais para você confiar. Tudo passa, todos passam. Eu vou confiar no pastor, no bispo. Nós estamos aqui um tempo, daqui a pouco somos transferidos. Não vamos para casa com você. Vou confiar em fulano, em Beltrano. As pessoas morrem. Deus sempre foi um refúgio seguro para quem nele confiou. No passado e nos dias de hoje, todos que confiaram em Deus se deram bem. A ameaça é real, o problema é real, as dívidas são reais. A sua confiança também tem que ser real em Deus. Tem situações na nossa vida que são tão duras, tão cruéis, tão difíceis, que nós só temos forças para enfrentar confiando em Deus, que nós só temos direções confiando em Deus, que nós só temos proteção confiando em Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que sair daqui hoje confiando em Deus. Quando você confia em Deus, vem paz para você, vem força para você, vem suporte para você, vem condições de Deus para você permanecer de pé. O couro está comendo, mas você está confiando mesmo em Deus. E tem gente aqui precisando e muito confiar em Deus, porque a situação que você está, só Ele vai dar solução, só Ele vai mostrar o escape, a saída. Só Ele. Tem situações que nós temos que confiar muito em Deus, mas no final dá tudo certo, porque nunca falhou confiar em Deus. Ele é o meu porto seguro. Eu estou apoiado nele há 34 anos, confiando nele. Lutas, guerras, dificuldades, mas Ele nunca falha, porque Ele sabe quem confia nele. Não é falar, é provar.
Confiar em Deus aqui dentro é fácil? Confiar em Deus nos momentos bons é muito fácil. Mas nos momentos difíceis, só quem é de Deus confia nele, no caráter dele, na palavra dele. Para terminar, coloque esse versículo para mim, por favor, de Isaías 50:10, põe aí. Guarde esse versículo com você. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E firme-se sobre o seu Deus. Olha para mim, olha aqui. Quando você não tiver ninguém a seu favor, quando você não enxergar nenhuma luz, quando não tiver ninguém para te apoiar, para te ajudar, quando não tiver uma luzinha no final do túnel, pode confiar e se firmar em Deus, que Ele não vai falhar com você. Ele é Deus, Ele é a nossa segurança. Pode vir o que for contra, quem confia em Deus vence. Quem confia em Deus é como os montes de Sião que não se abalam. Se você se abalou com alguma coisa, se você está com medo de alguma coisa, entregue tudo, lance tudo em Deus, e pode sair daqui confiando que vai dar certo. E todos louvando a Deus com os salmos. Chegue cedo, nesse domingo, dia 8 de junho, procure chegar mais cedo, 5 horas, 5:30, tem gente que vai chegar bem cedo. A entrada vai ser com esse convite, ainda temos alguns convites. Quem já pegou o seu? Levante a mão, quem já tem o seu? Eu dei semana passada, quem não tem, levante a mão. Escute bem o que eu vou te falar agora. Não pegue se você não vai vir. Não pegue para alguém se alguém ainda não confirmou. Se alguém já confirmou, já deu a palavra para você e disse que vai vir, você pode pegar para ela, para que não tire o lugar de outra pessoa. Mas nós estamos aguardando essas 11 mil pessoas que vão adorar a Deus em uma reunião especial. Se você não tem ainda, levante a mão que os levitas vão te dar, por favor. Quem já tem, pode sentar. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 2, versículo 4, por favor. 2 Pedro 2, 4. Enquanto as pessoas recebem os convites dos salmos, fique em pé quem não tem, tá? Quem não tem o convite para a noite do Salmo em Concert, fique em pé. Quem já tem, pode sentar, por favor. Se você vai pegar para mais uma pessoa, só se ela confirmou. Os demais abram a Bíblia em 2 Pedro 2,4 e vamos cantar essa canção. Só Deus sabe a hora e o dia que o filho vem buscar os remidos seus. Se de repente o tempo dessa canção, alguns minutos fosse tudo que ele deu, segundos se passaram e aí, qual seria agora a sua reação diante de um inimigo ou de um irmão, no santuário ou em meio à tentação? Como está sua vida dentro do seu lar, no oculto ou quando todo mundo vê? Já se for agora 50 segundos, tudo que lhe resta é se arrepender. Tente se lembrar de um ladrão na cruz, contagem regressiva pra ele morrer. Mas bateu na porta e a porta abriu, e agora mesmo a porta está diante de você. Pode ser agora ele vem. Pode ser agora ele vem. Jesus já voltou. Jesus já voltou pra vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias. Contagem regressiva. Contagem regressiva, Cristo vem. Pode ser agora ele vem. Pode ser agora ele vem. Cristo já voltou para a vida de alguém. Já voltou para a vida de alguém. Temos que aprender. Temos que aprender a contar os dias. Contagem regressiva. Contagem regressiva, a qualquer hora ele vem. Ele vem. Amém. Já acharam?
2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Levante aí sua Bíblia, você que achou. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco através da Tua palavra, que ela traga temor, que ela traga direção, que ela traga confronto naquilo que precisamos ser confrontados, que desperte quem está dormindo o sono da morte, que desperte quem está acomodado, que o Senhor use a nossa boca, meu Pai, mas que todos entendam a Tua palavra, que o mal não consiga roubar essa palavra, mas que ela produza frutos de salvação. Eu peço ao Senhor, repreendo o espírito da distração, do sono. Eu sei que nessa hora o mal trabalha e trabalha pesado, porque ele não quer que ninguém te ouça, mas que os sinceros consigam te escutar. Em nome de Jesus, que eles sejam alcançados, meu Pai, por essa palavra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a nossa geração. A nossa geração, infelizmente, se perdeu. A nossa geração está bem distante de Deus. E eu queria que você lesse comigo aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o quê? Para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Olha para mim, por favor. Vamos agora pensar, tá? O que nós tomamos conhecimento, nós não sabemos de tudo. Nós tomamos conhecimento quando algo vem à tona, quando algo realmente vai para a mídia, mas nós não sabemos de tudo o que está acontecendo no mundo. O pouco que nós tomamos conhecimento assusta. Por exemplo, nós nos deparamos essa semana com uma notícia vergonhosa. Filhos mantiveram um pai morto em casa durante alguns meses para ficar recebendo o dinheiro do pai. Os vizinhos começaram a desconfiar, porque não via mais, denunciou, e quando a polícia chegou, se deparou com ele morto, e eles ficavam em casa normal, como se fosse a coisa mais natural, só por causa do dinheiro. Essa é nossa geração. A geração que não considera ninguém, que é amante de si mesmo, que só pensa em si. A geração que está escrita em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1. A geração dos tempos trabalhosos, dos tempos difíceis. A geração amante de si mesmo.
Brasil ficou chocado com um rombo no INSS dos aposentados. E em seguida, quadrilhas estavam mandando link para os aposentados preencherem, na esperança de ter o dinheiro que eles perderam, mas era outro golpe para terminar de arrancar o dinheiro deles. Essa é nossa geração. É uma geração que para o pecado eles fazem assim, ó. Para as coisas erradas, ó. E para as coisas certas, eles criticam. É a geração fria. É a geração que ninguém está nem aí para os outros, só tem olhos para si. É um momento difícil. Nós tivemos as gerações passadas que foram punidas porque passaram do limite. Na época de Noé, Deus trouxe o dilúvio, trouxe o juízo, porque eles estavam perdidos. Foram avisados, foram alertados, mas não deram ouvidos. E o dilúvio veio e levou todo mundo. Na época de Sodoma e Gomorra, eles estavam perdidos. E veio o juízo, não com dilúvio, mas com fogo. Não pense que a nossa geração não vai colher os frutos do que está plantando. A nossa geração está completamente perdida. Você fica assustado, você fica querendo entender o que está acontecendo com essa geração, você não entende. Você ouve falar que os bebês reborns estão em alta, mas os bebês mesmo estão sendo desprezados. O bebê reborn está em alta, o bebê real está em baixa. A mulher foi comprar drogas, R$150 de drogas. Ela deixou a criança dela como garantia. Uma brigando pelo bebê reborn e a outra desprezando o bebê real. Na China, estão casando com as bonecas, com as acompanhantes. Elas dançam, elas falam, elas fazem sexo, parece ser humano, e o homem está casando com robô. Olha o que essa geração está fazendo aos olhos de Deus. Aí você para pensar no sacrifício do Espírito Santo nesse mundo, porque nós conhecemos um pouquinho do que está acontecendo, e o Espírito Santo vê tudo, é santo, é puro, e só está aqui por causa da igreja, para nos sustentar e para tentar salvar mais alguns. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Essa semana, 3.000 casos da Mpox estourou em um país, 14 pessoas morreram. A Alemanha, desde 1945, não fazia o que fez essa semana. Está colocando o exército na fronteira com a Rússia. Eu vi um vídeo de uma criança de 11 anos, que deu tristeza. A mãe procurando ela, estava dias na rua, e ela parece estar grávida. E a mãe foi falar com ela: minha filha, o que você está fazendo com a sua vida? Ela disse assim: minha mãe, estou grávida e a senhora tem a obrigação de cuidar. 11 anos. 11 anos. Nos Emirados Árabes,
A temperatura esse mês agora bateu todos os recordes, foi 50 graus. Nós estamos tendo tudo, avisos, alertas, tudo para temermos. E cada dia o ser humano está mais distante. Coloca no telão esse versículo de Timóteo 3:1, por favor. Coloca aí, 2 Timóteo. Leia comigo ali. Veja se não é exatamente isso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Trabalhosos. Põe o 2, aí você vê, ó. Porque haverá homens amantes de si mesmos, que mais? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e a lista vai embora. Olha para mim, por favor. Não é o que nós estamos vendo? Ou não? Eu louvo a Deus, porque Jesus não voltou ainda. Talvez você diga assim: poxa, eu queria que ele voltasse logo. Eu também já pensei assim. Mas no dia que eu pensei na minha salvação, eu pensei, peraí, eu me converti em 1990. Se ele tivesse voltado em 1989, eu teria ficado. Mas ele me aguardou. Hoje eu vi o testemunho de uma garota que estava afastada e voltou em 2020. Se ele tivesse voltado em 2019, ela teria ficado. Quer dizer, ele quer salvar mais. Ele está aguardando quem se afastou voltar, quem não se decidiu se decidir. Ele está tendo paciência, misericórdia. Graças a Deus que ele não voltou ainda, que ainda dá tempo de quem está mal se consertar. Só você sabe a sua condição espiritual, ninguém sabe. A sua condição espiritual podem até te julgar, mas só você sabe se você está bem ou se você está mal. Eu não sei sua condição espiritual. Olhando para você, eu não posso dizer se você está bem ou se você está mal. Teve pessoas que eu já pensei que estava bem e depois vi que estava mal. Você que sabe se seu coração está limpo, se seu coração está sujo, se você já se arrependeu dos seus pecados. Jesus disse: eu não sou mais desse mundo. Você que sabe se você ainda é desse mundo, se você não é. Se você está pegando firme, já se limpou, ou ainda está sujo nos seus pecados, e cada dia se sujando mais, eu não sei. Mas se você for para frente aqui, ó, 2 Pedro 3:9, ó, você entende porque ele não voltou ainda. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham que arrepender-se. O que é que Jesus quer? Que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo dele. Que você decida de uma vez a sua vida e garanta a sua salvação. Vamos pensar. Como deve ficar a cabeça desses líderes das grandes potências mundiais, dos grandes países? Como é que está a cabeça de um líder desse? Eles sabem que eles já estão em guerra, sim ou não? Alguns literalmente, outros em guerras comerciais, mas eles sabem que estão em guerra. Então eles ficam se preparando o arsenal deles, se tornando cada vez mais fortes, e de olho em quem tem arma nuclear, em quem quer ter arma nuclear, e eles ficam assim, um de olho no outro,
querendo informações, enviando espiões, querendo de alguma maneira saber mais, porque estão em guerra. Fala que os Estados Unidos quer o domo de ouro, né? Para ter a proteção que Israel tem, vão investir aí muito dinheiro. Agora, a cabeça deles está nisso. E a sua cabeça? Entra na sua cabeça que o diabo todo dia, 24 horas por dia te estuda. Pensa como te afastar de Deus, como tirar sua salvação, ou você acha que o diabo quer sofrer sozinho no inferno? Você acha que ele quer ir sozinho para o inferno? Não. Ele não quer ir sozinho para o inferno. Agora eu fico pensando em você, que está dentro da igreja, está frio, e isso não te incomoda. Está dentro da igreja, e você está fraco, e isso não te incomoda. Você está dentro da igreja, ouvindo a verdade, tem conhecimento da verdade, quando acaba o culto até diz: poxa, a palavra hoje foi forte, hoje me impactou. Mas você mudou, você largou a coisa errada, você deixou o pecado, você rompeu com o diabo, você disse não para o diabo e sim para Deus. Você se batizou, você deixou as coisas erradas para trás, você está em vantagem em relação ao diabo ou não? Você já viu uma corrida onde aquele homem que está em primeiro lugar, aquele corredor que está em primeiro lugar, tem um outro corredor em segundo bem colado? Se ele vacilar, ele perde. Tem gente que está assim, deixando o diabo ficar cada dia mais perto, vulnerável, bem pertinho, brincando com o que não deveria brincar, voltando a fazer coisas que você já tinha largado, dando lugar para quem a Bíblia fala para você não dar lugar, não deixe lugar ao diabo. Não dê, porque custa caro. Se tem uma coisa que eu tenho consciência, é que eu tenho que vigiar, porque se eu não vigiar, o diabo me pega legal. Se tem uma coisa que eu tenho consciência, é que eu tenho que ter minha barba de molho, eu tenho que vigiar, porque senão o diabo me passa rasteira, e já passou a rasteira em muita gente. Tem gente que ela está correndo, e o diabo está lá atrás, mas tem gente que o diabo está coladinho na pessoa, mais uma bobeirinha ele leva. Aprenda uma coisa, por favor: o tempo, ele faz bem para quem vigia. O tempo faz bem para quem tem temor. O tempo faz bem para quem não se acomoda. Mas o tempo faz muito mal para quem não vigia, porque tem gente que começou muito bem e está terminando muito mal. Tem gente que começou uma maravilha, agora não está indo nem aos trancos e barrancos, nem aos empurrões. Você deve conhecer gente assim, que você não consegue nem mais ajudar. Você não pode nem falar de Jesus para ela, que ela se aborrece, que ela vem logo com grosseria, que ela vem logo te cortando, e está chegando no nível que não está deixando mais abertura nenhuma para você. Mas um dia estava aí, sentado ouvindo a palavra de Deus, mas o tempo fez mal para ela. O tempo faz bem para quem vigia, para quem toma cuidado, para quem quer crescer espiritualmente, desenvolver a salvação. Qual foi o dia que você orou e Deus fechou a porta para você? Qual foi o dia que você quis abrir a Bíblia e você ficou querendo abrir e Deus não deixou, e a Bíblia ficou lá presa e você não conseguiu abrir? Aconteceu isso algum dia? E nunca vai acontecer. A pessoa não ora porque não quer, não medita todo dia porque não quer. O diabo encontra vantagens na vida de muita gente, fora aquelas pessoas que estão na igreja e nem a Bíblia lê todos os dias. Infelizmente, desgraçadamente, não lê a Bíblia, só lê a Bíblia dentro da igreja. Aliás, o pastor que lê, porque ela não lê, ela não se alimenta, ela não se fortalece.
Ela está brincando num momento que não é de brincadeira. O momento não é de brincar. O momento é de vigiar, para não perdermos o mais importante, a nossa salvação. Estou falando de eternidade. Hoje você vê uma pessoa fazendo aniversário de 90 anos, 100 anos. Tá ficando raro. Mas passa. Pergunta ela se não passou rápido. No máximo 120 anos. Você não vê gente fazendo aniversário de 120 anos, é um ou outro. Vai até para a mídia, quando alguém chega a 115, 120. Isso passa rápido. Eu estou falando que nós vamos entrar na eternidade. Se não houver um esforço da sua parte no que diz respeito à sua vida espiritual, o diabo vai te enganar e você vai perder o mais importante, que é a vida eterna. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, por favor, 16. Lucas 16. Acharam? Só voltar. Lucas 16. Diz assim: a lei e os profetas duraram até quando? Até quando? Até João Batista, tá? Desde então é anunciado o quê? O reino de Deus. E todo homem emprega o quê? Força para entrar nele. Olha para mim, por favor. Empregue força para entrar no reino de Deus. As pessoas colocam força para ficarem ricas, para ficarem mais bonitas, para terem mais conhecimentos, mas não colocam força para entrar no reino de Deus. Desde quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, começou os últimos dias. Desde quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, é isso que fala em Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Começaram os últimos dias. E nós estamos vendo aí o fim se aproximando. É triste o que nós estamos vendo, e eu só fico pensando como é que vai ser daqui para frente. Como é que vai ficar esse mundo depois que a igreja for arrebatada? Como é que vai ser sem o Espírito Santo nessa terra? Eu não vou estar aqui, em nome de Jesus. E coloco força todo dia para me manter firme com meu Deus. Que Ele me sustente, que Ele me ajude. Porque só o que nós estamos vendo já assusta. Filhos, rapaz, filhos. Não é vizinho, não é amigo, filhos. Deixar o pai em decomposição dentro de casa, para ter um dinheiro a mais. Filhos. Me perdoe, isso é filho? Não sabe o que é ser filho. É muito triste ver o ser humano se destruindo, se acabando com tudo. Ele quer, o final vai ser o ser humano acabando com tudo, inclusive com ele mesmo. Muito triste. Agora olhe para mim, por gentileza. Eu não posso tirar nada, nenhuma vírgula dessa palavra
para te agradar. Se o que está aqui é correto, pratique. Se o que está aqui é justo e te salva, coloque em prática na sua vida. É muito triste ver pessoas que conhecem a verdade vivendo no pecado. As que estão lá fora no pecado porque não conhecem a verdade, pela ignorância espiritual, tudo bem. Que a palavra de Deus chegue até elas um dia. Mas você que conhece a verdade, cuidado, tá? Para você não ser condenado com o pecado da hipocrisia, sendo uma coisa dentro da igreja e outra coisa lá fora. Seja a mesma pessoa aqui dentro, no seu trabalho, na sua casa, na rua, seja a mesma pessoa. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já está legal com Deus? Ou você está ilegal? Quando a pessoa está ilegal num país, ela fica com medo da polícia. Ela fica com medo de pegarem ela e deportarem e prenderem ela. Você já está legal com Deus? Você já resolveu o seu problema com Deus? A ponto de você ouvir falar da vida eterna, da morte, da salvação, e você está em paz? Abra sua Bíblia em Mateus 6,25. Mateus capítulo 6, no versículo 25, por favor. 6,25. Agora eu preciso que você escute a voz de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Quem já achou, levante a Bíblia, por favor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, fala conosco através dessa palavra. Ensina esse povo, meu Pai, como eles devem viver nesse mundo tão agitado, esse mundo tão estressante, tão pesado. Mostra como eles devem viver para viver em paz. Fala com eles através dessa palavra. Ajude-os, meu Pai. Usa a minha boca, mas dê entendimento para todos que ouvirem essa mensagem, que possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Não durma, não converse, não se distraia, porque nós vamos te ensinar uma coisa hoje muito forte. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida, tá? Quem for chegando, vai sentando bem rapidinho, por favor. Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
não vos vestirá muito mais a vós, homens de quê? De pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. E certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Agora lê o 33 em voz alta. Esse versículo muda tudo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de quando? De amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si. Basta o quê? A cada dia o seu mal. Olha para mim agora, por favor. Vamos entender. O Senhor Jesus, quando esteve aqui em forma humana, Ele pregou muito sobre o reino de Deus. Ele fez de tudo para que as pessoas entendessem como Deus quer que o ser humano viva. Ele sabe como o ser humano vive: preocupado, inquieto, ansioso, estressado. E depois de falar sobre a inquietação, o desassossego, a ansiedade, a preocupação com o futuro, Ele deu um conselho. Ele disse assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus. Quando os discípulos pediram para Ele ensinar como orar, Ele ensinou o Pai Nosso, e no Pai Nosso Ele fala para nós pedirmos a Deus: venha a nós o teu reino. Quando Ele expulsava um demônio, Ele dizia: o reino de Deus é chegado até vós. Por quê? Por quê? Como é viver dentro do reino de Deus e como é viver fora do reino? Preste atenção para você entender. O Senhor Jesus pegou o exemplo do homem mais rico do mundo. Ele pegou o exemplo do homem mais sábio que já existiu no mundo, chamado Salomão. Ele comparou com o lírio. E ele disse: vem cá, olha para esse lírio. Nem Salomão, em toda a glória dele, conseguiu se vestir como esse lírio. Ele mandou olhar para as aves, para ensinar o ser humano a viver sendo cuidado por Deus. Olha o que ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você sabe quem é Deus? Você tem entendimento quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que age a hora que quer, no lugar que quer, na área que quiser, e ninguém pode impedir. Ele é aquele que pode o que você não pode, que faz o que ninguém faz. Ele é o Deus do impossível. Ele traz à existência o que não existe. Ele pode tirar o sono de uma pessoa, Ele pode fazer uma pessoa lembrar de você, Ele pode usar uma pessoa, Ele pode fazer o que Ele quiser, e ninguém pode impedir. Ele pode agir de manhã, de tarde, de noite. Ele pode agir na sua saúde, Ele pode agir na sua vida espiritual, Ele pode agir na sua família, Ele pode agir na sua vida econômica, Ele pode agir em tudo. Ele é Deus. Ele é o Deus que tudo faz. Eu estou falando do reino de Deus. Quando você tem entendimento de quem é Deus, então você não pensa duas vezes em entrar nesse reino para que Ele cuide de você. Como é que as pessoas vivem? Eu atendo pessoas aqui. Vira e mexe, tem esposas me procurando: bispo, ajuda meu marido, ele só pensa em dinheiro. Ele só pensa em dinheiro, nosso casamento está indo para o buraco, ele não tem tempo para nada, não tem que trabalhar, tem que trabalhar. Já viu aquele homem que só pensa em trabalho?
Se você falar para ele assim, fala uma palavra com a letra A, ele vai dizer aluguel. Com a letra B, boleto. Com a letra C, conta. Com a letra D, dívida. Já viu gente assim? Que de manhã, de tarde, de noite, ela só pensa em dinheiro, ela fica tão ansiosa, tão preocupada, e luta, e perde casamento, e perde saúde, e não para se cuidar, e não sai do lugar, porque o ser humano é assim. Com a sua ansiedade, eu não posso parar, eu não posso descansar, eu não posso, e a pessoa fica nessa loucura. Quando você está dentro do reino de Deus, você não precisa ficar ansioso, porque Ele te honra quando você menos está esperando. Davi estava atrás das malhadas. Samuel chegou na casa do pai de Davi, chamado Jessé, para consagrá-lo a rei. Jessé pensou que eram os outros irmãos, e trouxe um, trouxe outro. Quando acabaram os filhos, Samuel perguntou: não tem mais nenhum? Ele falou: tem um que está lá cuidando das ovelhas, manda buscar, é o dia de abençoar ele. Davi não estava ansioso, Davi não estava preocupado, mas aquele lugar ninguém sentou, porque era de Davi, era o dia de Deus abençoar Davi. E Jesus disse para Maria: não é chegada a minha hora. Tempos depois, Jesus disse: é chegada a minha hora. Porque quando você está dentro do reino, você sabe que Deus vai fazer chegar a sua hora, na hora dele, na hora certa. Você não fica ansioso, você sabe que o seu Deus pode, você sabe que tem o tempo dele, a hora dele, do jeito dele. Então você não se precipita, você não fica preocupado, porque você tem certeza que Ele vai abençoar. Você depende dele, você conta com Ele. Esses dias eu estava saindo daqui da reunião com um pastor, e eu falei assim: quer almoçar? Quer almoçar lá em casa? Ele falou: não, bispo, obrigado, a minha esposa está me esperando. Você acha que Deus não sabe que você está esperando nele? Se o marido sabe que a esposa está esperando para almoçar, se a mãe sabe que o filho está esperando ele no colégio para buscar, você acha que Deus não sabe que você está esperando nele, confiando nele? Quando você está dentro do reino, você não precisa ser malandro, você não precisa usar de esperteza. Eu fui consertar um objeto meu aqui no centro de São Paulo, e eu cheguei na loja e falei para o rapaz: dá uma olhada por favor para ver o problema. E o rapaz entrou, quando voltou, já voltou com o problema resolvido. E falou: o senhor já consertou? Ele falou: já. Era simples. Eu falei: quanto foi? Ele falou: nada, eu tinha essa pecinha sobrando aqui. Honesto. Eu fiquei feliz, falei com minha esposa: quando eu for fazer algum serviço, eu vou fazer aqui. Se é outro, se a pessoa é malandra, ia dizer: ó, o caso é grave, hein? Caso grave, mas eu conserto, mas é muito dinheiro. Porque o que mais tem nesse mundo são malandros. Você não precisa ser malandro, você não precisa enganar ninguém. Você precisa estar dentro do reino de Deus para Ele cuidar de você. Quem tem filhos aqui que são crianças, levante a mão. Eu pergunto: quem sabe escolher melhor, você ou seu filho? Quem sabe escolher melhor, um pai com juízo, uma mãe com juízo, ou uma criança? Claro que os pais. Deus sabe escolher melhor do que a gente. Quando sua vida está nas mãos dele, e você quer algo, e aquilo não dá certo, você sabe que ele tem algo melhor para você, e você fica em paz. Você não fica desassossegado, você não fica inquieto, você não fica desesperado. Você consegue entregar a Ele todas as suas ansiedades, preocupações, porque você sabe que Ele cuida de você. É diferente quem está no reino, é diferente. Jesus pegou poucos pães e multiplicou. O que Ele queria ensinar naquela multiplicação? Ele queria ensinar o seguinte: nenhum homem tem poder para multiplicar pão. Pode até fazer pão, mas multiplicar
Só Jesus pode fazer. Ele estava dizendo o seguinte, ó: eu posso suprir a necessidade de todos. Eu não tenho dificuldade para suprir a necessidade de ninguém. Eu só quero que você deixe eu cuidar de você. Ele pegou os poucos pães, os poucos peixes, e ele multiplicou. Ele chegou para Pedro. Pedro estava para pagar uma dívida, e ele falou: Pedro, lance um anzol, vai vir um peixe, e na boca do peixe tem um starter, tem uma moeda. Qual homem que ia adivinhar que tinha uma moeda na boca de um peixe, e bem naquele peixe que ele pescou? Jesus é Deus, Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode, Ele faz. E quando você crê nele, você não se intimida com nada. Teve situações com o bispo que falaram para ele assim: ó bispo, não sei se tem como resolver não, porque tem gente grande que não está querendo deixar. O bispo com uma palavra venceu. Você está dizendo o quê? Que tem gente grande? Quem é maior do que Deus? Quem é grandão como Deus? Então a vitória é nossa. E o problema em seguida foi resolvido com uma palavra. Com uma palavra venceu. Ó, qual é o homem, por mais culto, por mais inteligente, experiente, que possa acrescentar alguma coisa nessa palavra? Nenhum. Essa palavra que já foi escrita há muito tempo atrás, nenhum homem pode acrescentar nada, mas ela pode acrescentar na vida de qualquer homem que for humilde e der ouvidos a ela, porque essa palavra se cumpre, essa palavra é poderosa. Quando você está dentro do reino, o que importa é essa palavra. A mulher trouxe o marido para atender uma vez e disse: bispo, conversa com ele, está desanimado, está com cara fechada. Eu falei: por que você está assim? Eu estou assim porque eu já tive condições, e agora a gente quebrou, e agora eu estou morando com os pais dela, e o pai dela me humilha, e eu comia fora, e a gente tinha uma vida assim. Começou a falar só do passado. Nós íamos em hotéis, tantas estrelas. Se liberte do passado. Esqueça o que você tinha. Bispo, eu ia no hotel 6 estrelas, 5 estrelas, agora não estou conseguindo ir em hotel nenhum. Seja feliz na sua casa, rapaz. Eu comia fora, pelo menos está conseguindo comer do lado de dentro. Bispo, eu não sabe, eu viajava a Europa, eu viajava a vários países, agora eu estou aqui no Braizão. E daí? Vai enlouquecer por causa disso? Vai morrer por causa disso? Porque não tem a condição que você tinha antes? Para de ficar preso ao que você já teve, porque isso não vai te ajudar. Você já teve, e Deus pode fazer você ter muito melhor. Não seja fraco, não seja fraco. Está aí, bispo, emburrado o tempo todo, cara fechado o tempo inteiro. E ele falou assim: é bem que meu pai falou. Eu falei: o que seu pai falou? Que eu sou um zero à esquerda, que eu nunca ia chegar a lugar nenhum. Eu falei: seu pai falou isso para você quando? Quando eu era criança. Quer dizer, desde criança ele carrega uma palavra de morte que o pai falou. Por que não carrega a palavra de Deus? Você sabe o valor que Deus deu para você? Você é único, foi Deus que criou você. Você é imagem e semelhança de Deus. Você deixa os outros te inferiorizar, você deixa os outros te colocar para baixo, mexer com sua autoestima, porque você quer. Porque quando você ouve a voz de Deus, Ele não te joga para baixo, Ele te valoriza. Então o que os outros falam entra no ouvido e sai pelo outro. Você pega as coisas que os outros falam e você leva para Deus. Deus, está vendo? Não está levando fé em mim não, mas eu vou vencer para o Senhor ser glorificado, essa pessoa ver. Deus, está me humilhando, tem problema não. A dupla honra vai vir e Ele vai se voltar para o Senhor também. Você puxa para Deus. Você não fica dizendo: bem que meu pai disse, bem que fulano disse. Você não depende do que os outros dizem. Você não depende da aprovação de ninguém. De ninguém. Nem a família de José apoiou ele, rejeitou ele. Vê se ele ficou moado, vê se ele ficou murcho, vê se ele ficou de cara feia. Tem gente que você olha para ela, você sabe que ela está azeda, né? Porque ela já vive assim. Tem gente de vez em quando você vê ela mudar, porque é uma luta, um problema, tudo bem. Você até fala: fulano, está alguma coisa estranha. Mas tem gente que já vive estranha. Cara fechado o tempo todo, mal-humorado o tempo todo. O tempo todo a pessoa está mal-humorada, está azeda, está mal.
E coitado de quem vive do lado da pessoa, né? E a mulher querendo que ele reaja, Ô, bicho, cheguei no quarto esses dias, meu pai humilhou ele, estava lá chorando. Eu só voltei a entrar na alma dele. Eu dei uma sacudida nele, rapaz, sacudida. Você entendeu, rapaz? Ele, não, bicho, vou vencer. A gente precisa de um chacoalhão, né? Você não precisa que ninguém te apoie. Ninguém. Você não precisa comparar a sua vida com a vida de ninguém, nem que esteja dentro do reino ou fora do reino. Não compare sua vida com a de ninguém. Não fique essa loucura de comparar. Não chegou a hora de fulano, graças a Deus vai chegar também a minha hora. Deus vai me abençoar, estou em paz. Fique tranquilo. Se cuide do seu espiritual, do seu emocional, da sua família. É tão triste quando você vê um homem casado querendo viver como solteiro, não participa a vida com a mulher, não dá satisfação. O dinheiro é meu, faço o que eu quiser. E você casou para quê, criatura? Você casou para quê? Para viver como solteiro, para sua mulher ser a última a saber? E só sabe quando você se encrenca todo? Porque você não participa. Mulher quer que você participe, seu marido quer que você participe. Como é que tem alguma coisa da minha mulher que eu não sei quanto deve, não sei como é que está a situação? Que casamento é esse? Que casamento é esse? Mas quando você é uma pessoa de Deus, você tem equilíbrio. Você tem equilíbrio. Um casal chegou para mim e falou: bispo, nós estávamos na miséria, estamos vindo toda segunda-feira, estamos arrebentando, mas eu estou triste. E a mulher dele falou: eu também. Eu falei: por que vocês dois estão tristes? Porque nossa família está criticando. Criticando de quê? Não, porque a gente trocou de casa. Para que uma casa dessa? Para que um carro desse? Eu falei: criatura, isso é inveja. Isso é inveja. Mas são pessoas que ficam preocupadas com o que os outros falam. Você tem condições? Compre. Não tem condições? Não fique ansioso, não fique nessa loucura. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter a última geração, eu tenho que comprar um carro elétrico, eu tenho que comprar o iPhone e tal. Você não tem que ficar louco por isso. Não tem condições. Vai chegar a hora de você ter. Não põe a mão onde não alcança. Não fique precipitado, não fique ansioso. Não, eu tenho que ter porque meu vizinho já tem, porque meu concorrente já tem. Ei, calma, desacelera. Tenha calma. Deus vai abençoar. Não fique: fulano da minha família tem condições, não me ajuda. Você queria o quê? Que a pessoa não tivesse nada, tivesse na miséria? Dê graças a Deus que tem. Quem disse que quem tem a obrigação de te dar alguma coisa? Quem disse? Se quer te ajudar, amém. Se não quer te ajudar, amém. Você segue em frente. Se você é uma pessoa de Deus, você resolve seus problemas com Deus. Quando Isaías chegou para Ezequias e falou: você vai morrer, arruma sua casa, vai morrer. Sabe o que Ezequias fez? Não falou com Isaías não. Colocou o rosto aonde? Foi falar com quem? Meu problema eu resolvo com quem? Com Deus. Deus falou com Isaías, Isaías voltou e falou: Ezequias, Deus ouviu sua oração, ouviu suas lágrimas e falou que você não vai morrer não. Te acrescentou mais 15 anos. Problema de quem é de Deus se resolve com quem? Com Deus. Não é chorando com A, com B ou com C. Quando você é uma pessoa de Deus e as pessoas te prometem alguma coisa, você entrega na mão de Deus. Você não fica nessa agonia: até agora meu Deus não ligou, meu pai falou que ia ser hoje, só que esqueceu de mim. Aí você liga, aí você manda mensagem, aí você fica olhando e-mail, aí você fica doido. Só que as pessoas falham. E quando você lança em Deus, você vence você mesmo. E você fica bem. Não estou esperando em ninguém, estou esperando em Deus. Fulano falou que ia fazer aquilo, tá bom. Beltrano falou que ia fazer aquilo. Eu que não vou parar de trabalhar, de lutar. Se chegar, amém. Se não chegar, vai chegar de outra maneira, porque Deus cuida de mim. Você está entendendo o que é viver dentro do reino? Viver dentro do reino é viver com equilíbrio, é viver sendo cuidado por Deus, é viver tendo certeza que Ele vai abençoar. Reino de Deus, o Deus que pode tudo, o Deus que faz tudo, o Deus que não tem limites, o Deus que é onipresente, está em todos os lugares, onipresente, onisciente, onipotente, é todo. Ele é o todo-poderoso. Esse é o seu Deus. Ele não é um boneco não, Ele não é qualquer um não. Então aprenda a se desprender do passado, aprenda a lançar nele as ansiedades, o medo, a preocupação, porque Ele tem cuidado de quem é dele.
Ele sabe quem depende dele, ele sabe quem é dele. Mas nós falamos do reino de Deus, parece que ele tem que empurrar as pessoas, parece que a pessoa está fazendo um favor. É para mudar a sua vida, é para você não viver igual os incrédulos, desesperados, aflitos, desassossegados, preocupado, se preocupa com hoje, já está preocupado com o mês que vem, e esse mês que vem, a pessoa fica, esse mês que vem o dinheiro não entrar, esse mês que vem não tiver aluguel, esse mês que vem eu não comer, esse mês que vem. Quantas vezes você pensou que quase não ia conseguir e conseguiu, quase não ia aguentar e você aguentou? Quantas vezes você viveu situações que parecia que não ia dar e no final deu? E por que agora não vai dar? Diga, vai dar, porque Deus é Deus. Está dando para você entender? O diabo é que quer a pessoa agoniada, o diabo é que quer a pessoa. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa acomodada, não. Se especialize no que você faz, corra atrás, vá para a luta, não fique de braços cruzados, aproveite as oportunidades que Deus te der, não seja precipitado. A Bíblia diz que Saul, ele se precipitou, não era para ele ter feito o sacrifício, era para esperar o sacerdote para sacrificar. Ele não era sacerdote, e ele se precipitou, arrumou problema para ele. Para com essas precipitações, fala as coisas sem pensar, para você ver os problemas que você arruma para a sua vida. Dá orçamentos rápidos, sem fazer o cálculo direito, para ver se você não toma prejuízo. Age precipitadamente, para você ver o quanto isso vai custar para você. Tenha calma, faça as coisas com a direção de Deus, deixe as coisas na mão dele. Você tem que sair daqui hoje para viver em paz. Eu duvido que o diabo destrói uma pessoa que está dentro do reino de Deus. Pode ter todo mundo contra, pode ter inveja para tudo que é lado, pode ter o que for, Deus guarda, porque dentro do reino o diabo não entra. Onde é que você tem que viver? Não adianta, igreja universal, você está na igreja universal, e daí? Quantos estão na igreja universal e sofrendo, e o diabo faz o que quer? O negócio não é estar dentro da igreja universal, é estar dentro do reino de Deus. Quando você está dentro do reino de Deus, aí sim, aí o diabo não te toca, aí é diferente, Deus cuida de você, o tratamento é diferente com você. Se Deus falou com você,